Avó viveu um inferno. Mãe maltratava e marido olhava com sorriso cruel e frio. Andressa sempre foi um mistério para quem a conhecia. Uma mulher de 68 anos carregando um passado que parecia se esconder atrás de seus olhos cansados. Mas o que poucos sabiam, e que só agora começa a vir à tona, é que aquele passado era um verdadeiro pesadelo. Sua mãe, Dona Maria, era uma sombra fria na vida dela. Não apenas uma mulher dura, mas alguém que ensinava o medo com gritos e joelhadas. Palavras que cortavam fundo. E ali, no meio daquele terror que parecia não ter fim, estava Adivaldo, o noivo de sua mãe. Um homem que nunca deixou de observá-la, com um sorriso cruel. Um sorriso tão gelado que parecia sugar a esperança dela a cada olhar. Quando o pai de Andressa morreu, tudo desabou. A casa, que já era uma prisão, virou um labirinto de traições e gritos que se confundiam com o silêncio vazio dos corredores. As paredes ecoavam confissões sussurradas e insultos gritados, e o peso daquela deixar a verdade explodir no tribunal, enfrentar olhares julgadores, enfrentar o próprio medo, sentar naquele banco frio e desabar tudo. A experiência do tribunal foi uma tortura, uma batalha contra as vozes que tentavam fazê-la calar, mas também foi o primeiro passo para cortar as correntes que a prendiam. Depois veio a mudança para Gramado, a cidade que prometia paz, com seus pinheiros silenciosos, o cheiro de café no ar, o céu cinzento e limpo. Ali, Andressa cruzou com Messias, um homem diferente, carinhoso, atento, que falava com os olhos. Ele acendia uma luz tímida na escuridão da alma dela, um convite para acreditar que podia recomeçar. Mas o passado não se deixa apagar assim tão fácil. Os fantasmas do abuso sussurravam ainda, corroendo a segurança que Messias tentava construir. Enquanto lutava para curar as feridas, segredos de família começaram a aparecer, arrancando a velha maquiagem da vida que parecia vista de longe tão tranquila. Ou fechar os olhos e deixar que as sombras governassem para sempre. E você acha que ela vai conseguir dar aquele passo tão difícil e deixar a liberdade entrar? Ou vai deixar o medo vencer mais uma vez? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No silêncio entre uma respiração e outra, os dedos de Andressa tremiam. A pergunta a consumia. Seria capaz de se libertar das sombras? O passado parecia uma... Mas tudo aquilo estava prestes a desmoronar. Enquanto seus pensamentos disputavam o espaço, o celular de Messias vibrou sobre a mesa. O som foi como um trovão em meio ao silêncio. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou.
O sorriso se desfez e uma linha de preocupação surgiu na sua testa. Andressa percebeu que algo estava errado. A tensão era palpável. Desculpe, preciso atender, disse ele, já se levantando. Ela assentiu, mas ficou observando. A voz dele do outro lado da linha era baixa, mas as palavras soavam cortantes. De repente, seu olhar se fixou em Andressa. A ansiedade aumentou e um frio percorreu sua espinha. Ele afastou-se para o corredor, mais para longe, mas ainda assim, sua presença pesada ecoava na sala. Inquieta, Andressa buscou por um resquício de calma, mas foi em vão. Pensamentos acelerados se misturavam à dúvida. Afinal, quem era esse homem que iluminava seus dias? E o que havia do outro lado daquela ligação? As horas pareciam longas, até que Messias voltou, com uma expressão carregada. Andressa, precisamos conversar. O jeito como ele disse isso foi como uma lâmina cortando o ar. O coração dela disparou. Algo não estava certo. O que aconteceu? Perguntou ela, tentando ocultar o nervosismo. Lembra do que eu falei sobre minha família? Eu não fui totalmente honesto. As palavras dele caíram como pesos. Andressa sentiu o chão tremer sob seus pés. Não sabia por quê, mas uma sensação gelada a envolvia. O que você quer dizer? Messias hesitou, respirou fundo e começou a falar. A cada frase, a verdade se desdobrava em camadas. Ele tinha um irmão, e esse irmão estava profundamente envolvido com o passado de Andressa. Meu irmão, Adivaldo, ele é seu padrasto. E o silêncio entre eles foi quebrado pelo grito silencioso que ecoou na mente de Andressa. A revelação foi um soco no estômago. Adivaldo, aquele homem que a torturou, agora estava na família de Messias? Como isso era possível? Como ele poderia manter um segredo tão devastador? As memórias da infância, as noites sem dormir, tudo voltava como um pesadelo. Você sabia? Perguntou Andressa, as palavras saindo como uma lâmina afiada. Não, eu não sabia. Eu juro. Só soube por uma mensagem que minha mãe me mandou agora. Messias parecia desesperado, a voz emaranhada entre a angústia e a culpa. Você não pode ser sério. Como você não sabia? Andressa, Ele começou, mas ela não queria ouvir. As lágrimas queimavam como um ácido. Os fantasmas do passado tinham se infiltrado no presente, e Andressa mal podia acreditar no que ouvia. O homem que lhe ofereceu um raio de esperança agora estava ligado ao seu tormento mais profundo. A confiança, construída aos poucos, desmoronava. A realidade pesava como uma montanha em cima dela. Adivaldo estava mais perto do que nunca, e a culpa que Messias carregava a fazia sentir-se presa em um labirinto sem saída. De repente, a campainha tocou. O som ecoou pela casa como um chamado aterrador. Andressa congelou. Messias também parecia paralisado, um olhar de horror em seu rosto. Quem pode ser? Ele murmurou, a voz trêmula. Oh, era como se o destino estivesse se divertindo ao entrelaçar suas vidas em um fio cada vez mais apertado. A dúvida, o medo, a urgência de se proteger inundaram Andressa. Ela podia sentir a tempestade se formando, um confronto iminente. Responda, Messias, ela disse, a voz entrecortada. Não podemos deixar isso assim. Mas, ao abrir a porta,
Tudo o que ela sabia e acreditava estava prestes a mudar para sempre. Enquanto a campainha tocava, Andressa sentiu seu coração disparar. Era como se cada batida fosse um sinal de alerta. Messias estava ao seu lado, paralisado, seu olhar refletindo a mesma ansiedade que a consumia. Eles trocaram uma expressão silenciosa, uma conversa sem palavras, repleta de incertezas. Você vai atender? Andressa perguntou, a voz tensa. Ele hesitou. A ansiedade pairava no ar, densa como uma névoa. Messias respirou fundo e, com jeito hesitante, foi até a porta. A mão dele tremia ao girar a maçaneta. Quando finalmente abriu, a visão que encontrou fez seu rosto empalidecer. É uma mulher, alta, com cabelos escuros como a noite, vestindo um sobretudo que parecia absorver toda a luz ao redor. O olhar dela era penetrante, e Andressa sentia que aqueles olhos a examinavam como se soubessem tudo sobre seu passado. Messias manteve a porta entreaberta, uma barreira frágil entre eles. Oi, Messias, disse ela, com uma voz suave, mas havia um tom de urgência que fez o estômago de Andressa embrulhar. Precisamos conversar. A tensão crescia, um nó na garganta de Andressa. Ela não gostou do jeito que a mulher olhava para ele, como se houvesse muito mais naquele encontro do que eles podiam imaginar. Eu não tenho tempo para isso agora, Clara, Messias respondeu, tentando fechar a porta. Mas a mulher o interrompeu, colocando a mão na entrada. É sobre o Adivaldo, ela disse, a voz subindo um pouco. As palavras reverberaram como um trovão, e Andressa sentiu que as pernas fraquejavam. Adivaldo, o homem que representava seu pior pesadelo. Agora, na conversa deles, Messias também ficou imóvel, a expressão de desconforto se transformando em indignação. O que você sabe sobre ele? Messias perguntou, a voz tensa. Clara respirou fundo, seu olhar se voltando da curiosidade para a determinação. Ele não é o que vocês pensam. Ele não é só um monstro. Ele... Andressa, eu preciso que você escute. Andressa se aproximou devagar, o coração a mil. A ideia de ouvir sobre Adivaldo a deixava em guerra consigo mesma. O que mais poderia haver que ela não sabia? O que você quer dizer com isso? Andressa perguntou, quase sussurrando. Clara encarou Andressa com um olhar profundo, como se estivesse analisando todas as peças do quebra-cabeça que compunham suas vidas. Adivaldo e eu somos irmãos. Ele não é só o seu padrasto. Ele é meu irmão também. A revelação caiu como uma bomba. Messias olhou perplexo, a confusão estampada no rosto. Andressa mal conseguia processar as palavras que acabara de escutar. Adivaldo, o homem que tinha aterrorizado sua infância, tinha uma conexão com Clara, uma mulher que parecia ter aparecido do nada. Mas como isso é possível? Perguntou Messias, a incredulidade transparecendo. Você não pode estar falando sério. Eu sei que parece loucura, mas eu sempre soube, Clara disse, a voz embargada. Nossos pais fizeram uma escolha horrível e escondem isso até hoje. Adivaldo estava tão perdido e eles o deixaram se tornar algo que ele não era. Andressa mantinha o olhar fixo em Clara, tentando encontrar alguma verdade nas palavras da mulher. E se houvesse algo mais obscuro nessa história? O passado dela ainda estava se desdobrando, revelando facetas que ela nunca teve coragem de considerar. O ambiente parecia opressivo,
como se o ar estivesse se esgotando. Andressa sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido? O que mais estava prestes a ser revelado? A campainha ainda soava como um eco distante, mas a realidade ali na sala parecia ter se transformado em um labirinto de segredos. Silêncio. Messias e Andressa trocavam olhares cheios de perguntas, e ela pôde sentir o peso das possibilidades sobre eles. Clara era a chave que poderia destrancar mais do que a porta da sua casa. E assim, no limiar da revelação, a dúvida e a urgência de descobrir a verdade as envolviam em uma teia complexa. Andressa olhou nos olhos de Clara e, nesse momento, tudo pareceu girar ao redor da promessa de um novo caminho, ou de um abismo mais profundo. Um sentimento profundo de confusão e medo a tomava, mas uma pequena faísca de esperança também começava a se acender. O que mais essa nova dinâmica poderia trazer? Que caminho elas estavam traçando sem querer? Andressa olhou nos olhos de Clara, a mente girando em meio a um turbilhão de emoções. A revelação de que Adivaldo era também irmão de Clara parecia fazer o chão tremer sob seus pés. Aquela mulher, com sua aura misteriosa, havia entrado na história de uma maneira que Adivaldo nunca poderia imaginar. Messias, ao lado dela, estava paralisado, a compreensão lentamente se formando em seu rosto. Ele não pode ser o que você diz, murmurou Messias, sua fé em tudo desmoronando. Em algum lugar há um homem perdido. Um homem que foi moldado pelas escolhas erradas de uma família disfuncional. Andressa sentiu o estômago revirar. Estava angustiada. Um desejo ardente de compreender, de saber como tudo aquilo se conectava com sua dor, apressava sua respiração. Você diz que ele não é só isso? Mas como você pode ter certeza? Clara hesitou, os olhos se desviando. Porque eu conheci o Adivaldo antes que a escuridão o consumisse. Ele era gentil, divertido até. Mas algo aconteceu. Ele se perdeu. E agora só resta a ferocidade. Enquanto as palavras de Clara ecoavam, a campainha soou novamente, interrompendo o momento tenso. Era uma batida intensa, quase como um alerta. A tensão estava instalada e Andressa sentiu seu coração acelerar mais uma vez. Messias olhou rápido para Andressa. Vou atender, disse ele, sua voz trêmula. Espere! Gritou Andressa, mas ele já estava na porta e a urgência no olhar dele a petrificou. Quando abriu a porta, uma figura conhecida se apresentou. Era Dona Maria, sua mãe. O rosto vermelho de raiva, os olhos injetados. A tensão se intensificou. Um fardo de emoção cortando o ar como uma faca. O que você está fazendo aqui? Messias perguntou, a voz tensa, a preocupação transparecendo. Onde está Adivaldo? Dona Maria exigiu, a voz ecoando como um trovão. Ele sumiu. Eu sei que vocês estão envolvidos em algo. Alguma coisa. Preciso saber onde ele está. Andressa ficou paralisada,
O passado dela e a figura mais temida do presente agora, colidindo em sua frente. O delírio de sua mãe era claro como o dia. Messias ficou tão perdido quanto ela. Mãe, você não sabe do que está falando. Ele estava em choque, mas antes que pudessem reagir, o telefone de Clara vibrava. Um toque insistente. Clara, surpresa, atendeu rapidamente, o rosto se tornando branco. O quê? O que você disse? Ouviu-se a voz do outro lado e Andressa só conseguia sentir a ansiedade crescer. Algo estava errado. Aquelas palavras pareciam fazer o ar ficar pesado. Adivaldo, o que aconteceu? Clara estava prestes a desabar. Andressa sentia que o mundo girava ao seu redor, como se cada parte de sua vida estivesse prestes a ruir. Enquanto as vozes se cruzavam, a presença de Dona Maria encheu a sala com pavor palpável. Olhe, eu não quero vocês se envolvendo com ele novamente, gritou Dona Maria, seu olhar calculador fugindo entre eles. Ele não pode afetar suas vidas de novo. Foi nesse momento que Andressa, tomada pela raiva e pelo desespero, decidiu se manifestar. Você fala dele como se ele não fosse meu pai. Como você pode? Olha o que fez comigo. As palavras jorravam com a força de toda a sua dor acumulada, e a sala ficou em silêncio. O olhar de Dona Maria endureceu, e o semblante de Clara mudou abruptamente. O telefone caiu da mão de Clara, um grito surdo escapando dela. Meu Deus, o que você? O olhar de Clara estava vazio e a figura dela começou a cambalear. E então tudo aconteceu de novo. O celular de Clara estava tocando e, como uma cena de filme de terror, um brilho intenso fez todos olharem para a tela. O nome na chamada parecia um raio na tempestade. Adivaldo. Naqueles segundos, tudo ficou parado. Messias, Andressa, Dona Maria e Clara. O silêncio era ensurdecedor. Adivaldo havia retornado. E o que isso significava? No limiar do caos, Andressa sentiu uma determinação ferver dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, um medo paralisante tomou conta. O passado não a deixaria em paz. E agora, tudo estava prestes a piorar. O corpo dela tremia. O que a gente faz agora? Perguntou Messias, seu olhar nervoso se fixando em Andressa. O destino estava se desenhando diante deles. Mas em que caminho estavam se metendo? E como a vulnerabilidade de um fio prestes a se romper. A única certeza que restava era a incerteza do que estava por vir. A vida deles estava prestes a mudar novamente, de forma ainda mais drástica do que jamais poderiam imaginar. Andressa olhou nos olhos de Clara, a mente girando em meio a um turbilhão de emoções. A revelação de que Adivaldo era também irmão de Clara parecia fazer o chão tremer sob seus pés. Aquela mulher, com sua aura misteriosa, havia entrado na história de uma maneira que Adivaldo nunca poderia imaginar. Messias, ao lado dela, estava paralisado, a compreensão lentamente se formando em seu rosto. Ele não pode ser o que você diz, murmurou Messias, sua fé no que conhecia, desmoronando. Como isso é possível? Clara respirou fundo.
Um olhar de tristeza atravessando seu rosto. Nossos pais esconderam a verdade. Adivaldo não é só um monstro. Em algum lugar há um homem. Angustiada, um desejo ardente de compreender, de saber como tudo aquilo se conectava à sua dor, fazia seu coração acelerar. Você diz que ele não é só isso? Mas como você pode ter certeza? Clara hesitou, os olhos se desviando. Porque eu conheci o Adivaldo antes que a escuridão o consumisse. Ele era gentil, divertido até. Mas algo aconteceu. Ele se perdeu e agora só resta a ferocidade. Nesse momento, a campainha soou novamente, interrompendo o clima carregado. Era uma batida intensa, quase como um alerta. A tensão se intensificou e Andressa sentiu seu coração acelerar mais uma vez. Nicias olhou rápido para Andressa. Vou atender, disse ele, sua voz trêmula. Espere! Gritou Andressa. Mas ele já estava na porta e a urgência no olhar dele a petrificou. Quando ele abriu, uma figura conhecida e temida estava à frente. Dona Maria, sua mãe. O rosto dela vermelho de raiva, os olhos injetados. A sala se tornou um campo de batalha silencioso. O que você está fazendo aqui? Messias perguntou, a voz tensa. Onde está Adivaldo? Dona Maria exigiu, como se cada palavra fosse uma lâmina. Ele sumiu. Eu preciso saber onde ele está. Andressa ficou paralisada. O delírio da mãe era claro. Messias também estava em choque. Mãe, você não sabe do que está falando. Ele estava desesperado. Mas antes que pudessem reagir, o telefone de Clara vibrava. Um toque insistente. Clara, surpresa, atendeu rapidamente, o rosto se tornando branco. O quê? O que você disse? Ouviu-se a voz ao telefone, e Andressa apenas sentia que a ansiedade crescia. Algo estava errado. As palavras pareciam tornar o ar pesado. Adivaldo, o que aconteceu? Clara estava prestes a desabar. Andressa sentia o mundo girar. O coração dela se acelerava. O dilema de enfrentar seus medos estava prestes a se materializar. E então, uma explosão inesperada. Clara deixou o telefone escorregar da mão e suas pernas vacilaram. Não, não é possível. Ela colocou a mão na boca, os olhos arregalados. Adivaldo. O que poderia ser tão aterrorizante a ponto de deixá-la assim? Messias se virou, preocupado e intrigado ao mesmo tempo. O que aconteceu, Clara? Ele perguntou. Mas o celular já tocava novamente. Era um chamado sem fim, quase como um grito de socorro. De repente, a campainha tocou mais uma vez. Não era possível. Um coração batia em um compasso frenético na sala. Messias hesitou de novo. A tensão era palpável. Ele finalmente decidiu abrir a porta. E o que se viu foi um espetáculo aterrador. Adivaldo estava ali. Mas não só isso. Ele estava ensanguentado, a camisa rasgada, com um olhar perdido e desesperado. Precisamos ir, ele disse, a voz cheia de pânico e urgência. Eles estão atrás de mim. A realidade mudou instantaneamente. Agora, a presença de Adivaldo, antes apenas um eco de dores passadas, se tornou uma ameaça palpável. E agora, todos estavam envolvidos. Andressa olhou horrorizada.
Seu corpo enrijeceu. O que você fez? Messias gritou, a confusão presente em seu olhar. Mas Adivaldo não esperou pela resposta. Apenas empurrou Clara para dentro da casa e fechou a porta atrás dele. As palavras que estavam prestes a ser ditas transformaram-se em tumulto. A vida de Andressa havia mudado de forma irrevogável. E aquele olhar de Adivaldo, perdido e implorando, a feria de uma maneira que evocava um misto de dor e compaixão. Mas, ao mesmo tempo, a repulsa pela figura que um dia havia sido seu verdadeiro tormento. Ele poderia ser não apenas um homem em fuga, mas um elo quebrado de uma história muito mais complexa e devastadora. Enquanto a fúria e o desespero tomavam conta da atmosfera, a única certeza que existia agora era a incerteza do que estava por vir. O caos estava apenas começando, e a verdade sobre todos eles estava prestes a ser exposta, mudando o jogo para sempre. Andressa sentiu o ar se tornar pesado ao ver Adivaldo à sua frente, ensanguentado e desesperado. A presença dele desencadeou uma onda de lembranças tortuosas, mas havia um brilho de urgência em seus olhos. Messias. Ele só olhou para Is, os olhos marejados, como se carregasse o peso do mundo naqueles momentos. Precisamos ir. Eles estão atrás de mim. E parecia ofegante, como se estivesse fugindo de algo muito maior. Dona Maria, ali parada, gelou. Seu olhar era uma mistura de raiva e medo. Adivaldo, o que você está fazendo aqui? Ela recuou um passo. Adivaldo se virou para ela, a expressão angustiada. Mãe, eu não tenho tempo. Não pode me parar agora. Eles vão acabar comigo. Andressa não sabia se ria ou chorava. Como assim? Eles. Mas a expressão atormentada de Adivaldo a fez sentir um frio na espinha. O que você está dizendo? Perguntou ela, tentando dominar o medo que ameaçava engoli-la. Foi então que o telefone de Clara, ainda jogado no chão, começou a tocar novamente. A melodia ecoou, quebrando a tensão no ar. Atende! Messias gritou para Clara, exasperado, enquanto Adivaldo continuava a olhar em volta, quase como um animal encurralado. Clara hesitou, mas finalmente pegou o celular e atendeu. O rosto dela se transformou de preocupação para horror em segundos. Meu Deus! Não! Não pode ser verdade! As palavras saíram rápidas, quase como um sussurro angustiante. O que foi? Andressa estava cada vez mais confusa, coração batendo com força no peito. O que está acontecendo? Clara se afastou um passo, a expressão de choque. É sobre o Adivaldo. Eles descobriram algo. Ele não é apenas meu irmão. Ele é o filho do meu pai também. A sala parou. O tempo congelou. Andressa olhou para Clara, depois para Adivaldo e de volta para Clara. Como assim? O nó na garganta de Andressa se apertou ainda mais. O que isso significava? Meu pai. Ele teve um caso, Adivaldo é. Clara não conseguiu completar a frase. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. Isso não faz sentido. Messias disparou, a incredulidade estampada no rosto. Adivaldo não pode ser o que você está dizendo. Em meio ao caos, Adivaldo finalmente falou, a voz baixa e pesada. É verdade. Fui o segredo por muito tempo. E a família, eles nunca deixaram que eu soubesse. Eu sempre achei que era só um menino desroupado.
Mas sou mais que isso. Os olhos dele brilhavam com emoção. Eu sou parte de uma história que nunca me contaram. Andressa sentiu o mundo girar. Ninguém sabia. E agora tudo estava à tona. O que mais poderia existir sob essa camada de segredos? A dor dela se misturou à confusão, e algo cruel começava a brotar em seu coração. Foi nesse momento que a porta de entrada se abriu abruptamente, e um homem alto com uma expressão de raiva irrompeu no ambiente. Ele parecia ter saído de um filme de terror, com um olhar assassino. "Adivaldo!" bradou, e seus olhos cortaram a sala como uma faca. "Você não deveria estar aqui." O pânico instalou-se instantaneamente. Andressa sentiu o frio na espinha descer. Messias tomou a frente, a coragem transbordando em seu olhar. "Fique atrás de mim!" gritou, segurando a mão de Andressa. Mas Adivaldo, em vez de recuar, avançou, como se estivesse enfrentando um fantasma de um passado obscuro. "Não! Você não entende! Eu sou parte disso!" Era um momento de decisão, e o ar estava pesado, cheio de incerteza. Andressa se viu emaranhada em um dilema agonizante. Finalmente, a verdade estava desnudada, mas o que isso realmente significava para todos eles? E assim, no meio do caos, o confronto estava prestes a explodir. Uma verdade brutal se impunha, mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. O que estava oculto na história de Adivaldo? O que mais estava por vir? E mais importante, eles estavam prontos para enfrentar as consequências de tudo isso. O coração dela batia com força. O destino estava no ar, e a tempestade se aproximava. Andressa sentiu o ar se tornar pesado ao ver Adivaldo à sua frente, ensanguentado e desesperado. A presença dele desencadeou uma onda de lembranças tortuosas, mas havia um brilho de urgência em seus olhos. Messias, ao lado dela, parecia dividido entre a raiva e a preocupação. "O que você fez?" Messias gritou, a voz tensa. Adivaldo não respondeu. Ele só olhou para eles, os olhos marejados, como se carregasse peso do mundo. "Precisamos ir! Eles estão atrás de mim!" Ele parecia ofegante, como se estivesse fugindo de algo maior. Dona Maria, ali parada, congelou. Seu olhar era uma mistura de raiva e medo. "Adivaldo, o que você está fazendo aqui?" Ela recuou um passo. Adivaldo se virou para ela, a expressão angustiada. "Mãe, não tenho tempo. Não me impeça agora. Eles vão me pegar." Andressa não sabia se ria ou chorava. Como assim eles? Mas a expressão atormentada de Adivaldo a fez sentir um frio na espinha. "O que você está dizendo?" perguntou ela, tentando dominar o medo que ameaçava engoli-la. Foi então que o telefone de Clara, ainda jogado no chão, começou a tocar. A melodia ecoou, quebrando a tensão no ar. "Atende!" Messias gritou para Clara, exasperado, enquanto Adivaldo continuava a olhar em volta, quase como um animal encurralado. Clara hesitou, mas finalmente pegou o celular e atendeu. O rosto dela se transformou de preocupação para horror em segundos. "Meu Deus, não! Não pode ser verdade!" As palavras saíram rápidas, quase um sussurro angustiante. "O que foi?" Andressa estava cada vez mais confusa, o coração batendo com força no peito. "O que está acontecendo?" Clara se afastou um passo,
A expressão de choque é sobre Adivaldo. Eles descobriram algo. Ele não é apenas meu irmão. Ele é o filho do meu pai também. A sala parou. O tempo congelou. Andressa olhou para Clara, depois para Adivaldo e de volta para Clara. Como assim? O nó na garganta de Andressa se apertou ainda mais. O que isso significava? Meu pai, ele teve um caso. Adivaldo é meu irmão também. Clara não conseguiu completar a frase. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. Isso não faz sentido. Messias disparou, a incredulidade estampada no rosto. Adivaldo não pode ser o que você está dizendo. Em meio ao caos, Adivaldo finalmente falou, a voz baixa e pesada. É verdade. Foi um segredo por muito tempo. E a família, eles nunca deixaram que eu soubesse. Eu sempre achei que era só um menino deslocado, mas sou mais que isso. Os olhos dele brilhavam com emoção. Eu sou parte de uma história que nunca me contaram. Andressa sentiu o mundo girar. Ninguém sabia. E agora tudo estava à tona. O que mais poderia existir sob essa camada de segredos? A dor dela se misturou à confusão, e algo cruel começava a brotar em seu coração. Foi nesse momento que a porta de entrada se abriu abruptamente, e um homem alto, com uma expressão de raiva, irrompeu no ambiente. Ele parecia ter saído de um filme de terror, com um olhar assassino. Adivaldo! Bradou e seus olhos cortaram a sala como uma faca. Você não deveria estar aqui. O pânico se instalou instantaneamente. Andressa sentiu o frio na espinha descer. Messias tomou a frente, a coragem transbordando em seu olhar. Fique atrás de mim, gritou, segurando a mão de Andressa. Mas Adivaldo, em vez de recuar, avançou, como se estivesse enfrentando um fantasma de um passado obscuro. Não! Você não entende! Eu sou parte disso! Era um momento de decisão e o ar estava pesado, cheio de incerteza. Andressa se viu emaranhada em um dilema agonizante. Finalmente, a verdade estava desnudada. Mas o que isso realmente significava para todos eles? E assim, no meio do caos, o confronto estava prestes a explodir. Uma verdade brutal se impunha, mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. O que estava oculto na história de Adivaldo? O que mais estava por vir? E mais importante, eles estavam prontos para enfrentar as consequências de tudo isso? Antes que alguém pudesse responder, um grito cortante ecoou pela casa, seguido por um estrondo ensurdecedor. O chão tremeu sob seus pés e tudo ao redor parecia desmoronar. Um pilar desabou na sala e a escuridão tomou conta. Andressa viu Adivaldo estender a mão para protegê-la, mas tudo aconteceu rápido demais. Então, tudo o que ela sabia, tudo o que havia construído em torno daquela casa e daquele passado, estava prestes a ser levado por uma tempestade, e a única certeza que restava era que a vida deles se tornaria irreversivelmente diferente. O que você fez? Messias gritou, a voz tensa. Adivaldo não respondeu. Ele só olhou para eles, os olhos marejados, como se carregasse o peso do mundo. Precisamos ir. Eles estão atrás de mim. Ele parecia ofegante.
como se estivesse fugindo de algo maior. Dona Maria, ali parada, congelou. Seu olhar era uma mistura de raiva e medo. Adivaldo, o que você está fazendo aqui? Ela recuou um passo. Adivaldo se virou para ela, a expressão angustiada. Mãe, não tenho tempo. Não me impeça agora. Eles vão me pegar. Andressa não sabia se ria ou chorava. Como assim, eles? Mas a expressão atormentada de Adivaldo a fez sentir um frio na espinha. O que você está dizendo? Perguntou ela, tentando opominar o medo que ameaçava engoli-la. Foi então que o telefone de Clara, ainda jogado no chão, começou a tocar. A melodia ecoou, quebrando a tensão no ar. Atende! Messias gritou para Clara, exasperado, enquanto Adivaldo continuava a olhar em volta. Quase como um animal encurralado. Clara hesitou, mas finalmente pegou o celular e atendeu. O rosto dela se transformou de preocupação para horror em segundos. Meu Deus, não! Não pode ser verdade. As palavras saíram rápidas, quase um sussurro angustiante. O que foi? Andressa estava cada vez mais confusa, o coração batendo com força no peito. O que está acontecendo? Clara se afastou um passo. A expressão de choque. É sobre Adivaldo. Eles descobriram algo. Ele não é apenas meu irmão. Ele é o filho do meu pai também. A sala parou. O tempo congelou. Andressa olhou para Clara, depois para Adivaldo e de volta para Clara. Como assim? O nó na garganta de Andressa se apertou ainda mais. O que significava? Meu pai, ele teve um caso. Adivaldo é meu irmão também. Clara não conseguiu completar a frase. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. Isso não faz sentido. Messias disparou, a incredulidade estampada no rosto. Adivaldo não pode ser o que você está dizendo. Em meio ao caos, Adivaldo finalmente falou, a voz baixa e pesada. É verdade? Foi um segredo por muito tempo. E a família... Eles nunca deixaram que eu soubesse. Eu sempre achei que era só um menino deslocado, mas sou mais que isso. Os olhos dele brilhavam com emoção. Eu sou parte de uma história que nunca me contaram. Andressa sentiu o mundo girar. Ninguém sabia, e agora tudo estava à tona. O que mais poderia existir sob essa camada de segredos? A dor dela se misturou à confusão, e algo cruel começava a brotar em seu coração. Foi nesse momento que a porta de entrada se abriu abruptamente. E um homem alto, com uma expressão de raiva, irrompeu no ambiente. Ele parecia ter saído de um filme de terror, com um olhar assassino. Adivaldo! Bradou, e seus olhos cortaram a sala como uma faca. Você não deveria estar aqui. O pânico se instalou instantaneamente. Andressa sentiu o frio na espinha descer. Messias tomou a frente, a coragem transbordando em seu olhar. Mas Adivaldo, em vez de recuar, avançou, como se estivesse enfrentando um fantasma de um passado obscuro. Não, você não entende. Eu sou parte disso. Era um momento de decisão, e o ar estava pesado, cheio de incerteza. Andressa se viu emaranhada em um dilema agonizante. Finalmente, a verdade estava desnudada. Mas o que isso realmente significava para todos eles? E assim, no meio do caos, o confronto estava prestes a explodir. Uma verdade brutal se impunha, mais sombria do que qualquer um poderia imaginar.
O que estava oculto na história de Adivaldo? O que mais estava por vir? E mais importante, eles estavam prontos para enfrentar as consequências de tudo isso? Então, tudo aconteceu de novo. Um estrondo irrompeu, como se uma bomba tivesse estourado. O chão tremeu e uma sombra passou pela porta. Um fio de fumaça começou a se infiltrar pela sala. Adivaldo, em um reflexo de instinto, empurrou Messias para o lado e a porta foi arrombada por um grupo de homens mascarados, armados. "Peguem o Adivaldo!" gritou um deles com uma voz profunda que ecoou no ambiente. O caos se instaurou. Andressa sentiu que tudo estava fugindo do controle. Os gritos ecoavam e ela não conseguia mais distinguir quem era amigo ou inimigo. Tornou-se um redemoinho de pânico. Ela olhou para Adivaldo. A expressão dele era de desespero e determinação. Ele não era apenas um irmão perdido. Ele era uma parte do que estava prestes a desmoronar. Messias agarrou Andressa pela mão, enquanto Adivaldo tentava se defender. Clara estava paralisada, os olhos arregalados de incredulidade. Um dos homens levantou uma arma e Andressa gritou. O disparo ecoou e tudo ficou em câmera lenta. O tiro não era dirigido a Adivaldo, mas a uma figura na porta. Dona Maria. A cena se desenrolou de forma cruel e sem piedade. Ela despencou, a expressão de surpresa e dor estampada no rosto. Andressa sentiu o chão ceder sob seus pés. O mundo em torno dela estava em desintegração. O horror tomou conta e a única coisa que ela conseguia ver era a imagem de sua mãe caindo, como se tudo à sua volta tivesse se transformado em um pesadelo sem fim. As emoções pulsavam forte. A raiva, o desespero, a sensação de que tudo o que acreditava havia sido uma ilusão. O que era agora? Andressa só conseguia pensar em salvar sua mãe. Mas o que poderia fazer? Uma gritaria invadiu a sala. Ecos desesperados e os sons das armas. Enquanto a fumaça se espalhava, Adivaldo tentava proteger todos, mas as sombras ameaçadoras continuavam a se movimentar. O que mais estava por vir? E em meio à confusão, a única certeza que Andressa tinha era que a história dela nunca mais seria a mesma. Andressa sentiu o ar se tornar pesado ao ver Adivaldo à sua frente. Ensanguentado e desesperado, a presença dele desencadeou uma onda de lembranças tortuosas, mas havia um brilho de urgência em seus olhos. Messias, ao lado dela, parecia dividido entre a raiva e a preocupação. "O que você fez?" Messias gritou a voz tensa. Adivaldo não respondeu. Ele só olhou para eles, os olhos marejados, como se estivesse carregando o peso do mundo. "Precisamos ir. Eles estão atrás de mim." Ele parecia ofegante, como se estivesse fugindo de algo maior. Dona Maria, ali parada, congelou. Seu olhar era uma mistura de raiva e medo. "Adivaldo, o que você está fazendo aqui?" Ela recuou um passo. Adivaldo se virou para ela, a expressão angustiada.
Mãe, não tenho tempo. Não me impeça agora. Eles vão me pegar. Andressa não sabia se ria ou chorava. Como assim eles? Mas a expressão atormentada de Adivaldo a fez sentir um frio na espinha. O que você está dizendo? Perguntou ela, tentando dominar o medo que ameaçava engoli-la. Foi então que o telefone de Clara, ainda jogado no chão, começou a tocar. A melodia ecoou, quebrando a tensão no ar. Atende! Messias gritou para Clara, exasperado, enquanto Adivaldo continuava a olhar em volta, quase como um animal encurralado. Clara hesitou, mas finalmente pegou o celular e atendeu. O rosto dela se transformou de preocupação para horror em segundos. Meu Deus! Não! Não pode ser verdade! As palavras saíram rápidas, quase um sussurro. É sobre Adivaldo. Eles descobriram algo. Ele não é apenas meu irmão. Ele é o filho do meu pai também. A sala parou. O tempo congelou. Andressa olhou para Clara, depois para Adivaldo e de volta para Clara. Como assim? O nó na garganta de Andressa se apertou ainda mais. O que isso significava? Meu pai. Ele teve um caso. Adivaldo é... Meu irmão também. Clara não conseguiu completar a frase. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. Isso não faz sentido. Messias disparou, a incredulidade estampada no rosto. Adivaldo não pode ser o que você está dizendo. Em meio ao caos, Adivaldo finalmente falou, a voz baixa e pesada. É verdade. Fui o segredo por muito tempo. E a família, eles nunca deixaram que eu soubesse. Eu sempre achei que era só um menino deslocado. Mas sou mais que isso. Os olhos dele brilhavam com emoção. Eu sou parte de uma história que nunca me contaram. Andressa sentiu o mundo girar. Ninguém sabia. E agora tudo estava à tona. O que mais poderia existir sob essa camada de segredos? A dor dela se misturou à confusão. E algo cruel começava a brotar em seu coração. Foi nesse momento que a porta de entrada se abriu abruptamente. E um homem alto com uma expressão de raiva irrompeu no ambiente. Ele parecia ter saído de um filme de terror, com um olhar assassino. Adivaldo! Bradou, e seus olhos cortaram a sala como uma faca. Você não deveria estar aqui. O pânico se instalou instantaneamente. Andressa sentiu o frio na espinha descer. Messias tomou a frente, a coragem transbordando em seu olhar. Fique atrás de mim! Gritou, segurando a mão de Andressa. Mas Adivaldo, em vez de recuar, avançou, como se estivesse enfrentando um fantasma de um passado obscuro. Não. Você não entende! Eu sou parte disso. Era um momento de decisão, e o ar estava pesado, cheio de incerteza. Andressa se viu emaranhada em um dilema agonizante. Finalmente a verdade estava desnudada, mas o que isso realmente significava para todos eles? Então tudo aconteceu de novo. Um estrondo irrompeu, como se uma bomba tivesse estourado. O chão tremeu, e uma sombra passou pela porta. Um fio de fumaça começou a se infiltrar pela sala. Adivaldo, em um reflexo de instinto, empurrou o Messias para o lado. E a porta foi arrombada por um grupo de homens mascarados, armados. Peguem o Adivaldo! Gritou um deles, com uma voz profunda que ecoou no ambiente. O caos se instaurou. Andressa sentiu que tudo estava fugindo do controle. Adivaldo tentando se defender. Dona Maria gritando. Ela não sabia mais o que pensar.
Um dos homens levantou uma arma e Andressa gritou. O disparo ecoou e ela foi tomada por um pânico indescritível, mas não era o disparo que ela esperava. O projétil atingiu uma das prateleiras, liberando uma chuva de objetos que caíram, criando um estrondo ensurdecedor. E em meio à confusão, tudo parou por um instante. O homem que parecia o líder do grupo, com um olhar de raiva, se virou. A avó viveu um inferno. Mãe maltratava e marido olhava com um sorriso cruel e frio. Andressa sempre foi um mistério para quem a conhecia. Uma mulher de 68 anos carregando um passado que parecia se esconder atrás de seus olhos cansados. Mas o que poucos sabiam, e que só agora começa a vir à tona, é que aquele passado era um verdadeiro pesadelo. Sua mãe, Dona Maria, era uma sombra fria na vida dela. Não apenas uma mulher dura, mas alguém que ensinava o medo com gritos e joelhadas, palavras que cortavam fundo. E ali, no meio daquele terror que parecia não ter fim, estava Adivaldo, o noivo de sua mãe, um homem que nunca deixou de observá-la, com um sorriso cruel, um sorriso tão gelado que parecia sugar a esperança dela a cada olhar. Quando o pai de Andressa morreu, tudo desabou. A casa, que já era uma prisão, virou um labirinto de traições e gritos que se confundiam com o silêncio vazio dos corredores. As paredes ecoavam confissões sussurradas e insultos gritados, e o peso daquela deixar a verdade explodir no tribunal, enfrentar olhares julgadores, enfrentar o próprio medo, sentar naquele banco frio e desabar tudo. A experiência do tribunal foi uma tortura, uma batalha contra as vozes que tentavam fazê-la calar, mas também foi o primeiro passo para cortar as correntes que a prendiam. Depois veio a mudança para Gramado, a cidade que prometia paz, com seus pinheiros silenciosos, o cheiro de café no ar, o céu cinzento e limpo. Ali, Andressa cruzou com Messias, um homem diferente, carinhoso, atento, que falava com os olhos. Ele acendia uma luz tímida na escuridão da alma dela, um convite para acreditar que podia recomeçar. Mas o passado não se deixa apagar assim tão fácil. Os fantasmas do abuso sussurravam ainda, corroendo a segurança que Messias tentava construir. Enquanto lutava para curar as feridas, segredos de família começaram a aparecer, arrancando a velha maquiagem da vida que parecia vista de longe tão tranquila. Ou fechar os olhos e deixar que as sombras governassem para sempre. E você acha que ela vai conseguir dar aquele passo tão difícil e deixar a liberdade entrar? Ou vai deixar o medo vencer mais uma vez? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
No silêncio entre uma respiração e outra, os dedos de Andressa tremiam. A pergunta a consumia. Seria capaz de se libertar das sombras? O passado parecia uma... Mas tudo aquilo estava prestes a desmoronar. Enquanto seus pensamentos disputavam o espaço, o celular de Messias vibrou sobre a mesa. O som foi como um trovão em meio ao silêncio. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou. O sorriso se desfez e uma linha de preocupação surgiu na sua testa. Andressa percebeu que algo estava errado. A tensão era palpável. Desculpe, preciso atender, disse ele, já se levantando. Ela assentiu, mas ficou observando. A voz dele do outro lado da linha era baixa, mas as palavras soavam cortantes. De repente, seu olhar se fixou em Andressa. A ansiedade aumentou e um frio percorreu sua espinha. Ele afastou-se para o corredor, mais para longe, mas ainda assim, sua presença pesada ecoava na sala. Inquieta, Andressa buscou por um resquício de calma, mas foi em vão. Pensamentos acelerados se misturavam à dúvida. Afinal, quem era esse homem que iluminava seus dias? E o que havia do outro lado daquela ligação? As horas pareciam longas, até que Messias voltou, com uma expressão carregada. Andressa, precisamos conversar. O jeito como ele disse isso foi como uma lâmina cortando o ar. O coração dela disparou. Algo não estava certo. O que aconteceu? Perguntou ela, tentando ocultar o nervosismo. Lembra do que eu falei sobre minha família? Eu não fui totalmente honesto. As palavras dele caíram como pesos. Andressa sentiu o chão tremer sob seus pés. Não sabia por quê, mas uma sensação gelada a envolvia. O que você quer dizer? Messias hesitou, respirou fundo e começou a falar. A cada frase, a verdade se desdobrava em camadas. Ele tinha um irmão, e esse irmão estava profundamente envolvido com o passado de Andressa. Meu irmão, Adivaldo, ele é seu padrasto. E o silêncio entre eles foi quebrado pelo grito silencioso que ecoou na mente de Andressa. A revelação foi um soco no estômago. Adivaldo, aquele homem que a torturou, agora estava na família de Messias? Como isso era possível? Como ele poderia manter um segredo tão devastador? As memórias da infância, as noites sem dormir, tudo voltava como um pesadelo. Você sabia? Perguntou Andressa, as palavras saindo como uma lâmina afiada.